Uma imagem visualmente equilibrada passa não só pela compensação, pelo equilíbrio visual do nosso corpo, mas também e principalmente pelo equilíbrio e pela compensação visual do nosso rosto. E essa é definitivamente uma ideia, um conceito que deve sim ser levado em conta na hora de adquirir um óculos, seja ele de grau ou de sol. Para quem é adepto desse acessório de uma maneira dia a dia, cotidiana mesmo, deve entender que os óculos fazem sim parte do nosso look e que quando associados ao nosso estilo, comunicam uma imagem muito mais assertiva. Então, no vídeo de hoje eu decidi trazer para vocês quais são os melhores modelos de óculos de acordo com cada formato de rosto. Lembrando que, assim como em termos corporais, quando a gente pensa no formato, na ideia do visual do nosso rosto, o que deve pesar, o que deve ditar as nossas escolhas é muito uma questão de compensação, mas muito mais do que isso eu sempre falo em qualquer possibilidade e oportunidade que eu venha a ter, é que, independentemente de seguir determinadas regras ou orientações ou aconselhamentos de estilo, o que importa mesmo é que a gente seja feliz com as nossas escolhas. Então, se você quer usar um óculos que não tenha nada a ver com o formato do seu rosto, mas você gosta, você está feliz, você vai realmente conseguir passar a imagem que você quer, adequada, extremamente orientada com o seu estilo, vá em frente e seja feliz. Então, uma regra que é básica antes da gente começar. Assim como a ideia de compensação visual, quando se trata também de compensação do nosso rosto, a gente tem que buscar formas de equilibrar determinados formatos. E para ilustrar o conteúdo de hoje, todos os óculos que eu vou usar neste vídeo para cada formato de rosto são da Le-Ban, que é uma marca brasileira com design internacional super exclusivo e diferenciado, com preços excelentes, cujos links estarão todos aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo! Lembrando que, assim como para efeito de compensação corporal, quando a gente pensa na ideia de encontrar aquele óculos ideal para cada tipo, para cada formato de rosto, a gente deve pensar também na ideia de buscar compensações para as formas do nosso rosto. Então, essa é uma temática que vai, acompanhar a gente aqui nesse conteúdo e que também funciona para toda e qualquer regra aí da consultoria de imagem e estilo. Mas lembro mais uma vez que o que importa mesmo é a gente gostar, a gente ser feliz e com isso a gente consegue exatamente comunicar a mensagem que a gente deseja, sendo feliz nas nossas escolhas. Bom, o primeiro formato de rosto que a gente vai trazer aqui é o formato de rosto arredondado. E o que configura um rosto arredondado? É basicamente um rosto que tem a altura e a largura nas mesmas medidas e formas sem muita angulação, mais arredondadas mesmo, né? Costuma se confundir muito o rosto redondo com o rosto oval, mas a diferença é que no rosto redondo, a testa e o queixo são mais encurtados, diferentemente de um rosto mais ovalado, né? Qual que é o grande lance? Em um rosto arredondado, a ideia é a gente buscar equacionar ou equilibrar essa forma com algo mais angulado ou anguloso. Então, a gente costuma dar preferência a óculos com armação mais quadrada ou mais retangular, porque com isso a gente consegue esse efeito de compensação e dar uma alongada no rosto. Então, aqui eu trouxe algumas opções para ilustrar para vocês que até para a gente lembrar e reforçar isso a todo instante. Eu não tenho formato de rosto arredondado, tipicamente falando, mas são todos formatos de óculos que eu uso, tenho e não tenho nenhum problema com isso. Mas eu acho interessante e importante a gente saber, até porque nunca é demais lembrar, o saber liberta. Então aqui eu trago algumas ilustrações de óculos que tem esse formato, esse shape mais angulado, né? Ou seja, com formas mais retas para equilibrar um efeito visual de um rosto mais arredondado, sem muita angulação. Então aqui a gente tem esse modelo que é muito lindo e que traz esse equilíbrio a um formato de rosto mais arredondado. Tem esse com a armação mais clara, que eu acho muito lindo também, para pessoas morenas ou que têm o cabelo mais escuro. Eu adoro esse contraste, embora assim não seja um limitador, mas eu acho que é algo a mais para a gente pensar, né, em termos de estilo e tudo mais. Então, um óculos com uma armação mais clara, ele vai ficar muito mais evidenciado em quem tem uma pele mais morena, um cabelo mais moreno, do que o contrário. E, por outro lado, aqui já um outro modelo, ainda nessa pegada, né, dos óculos mais quadrados ou retangulares, que são perfeitos aí para fazer esse equilíbrio no rosto mais redondo. A ideia é que um óculos escuro vai se destacar muito mais em quem tem a pele mais clara, um cabelo mais claro.
Mas a gente bem sabe, né? Igual o pretinho básico, vestido pretinho básico, independentemente da sua cor, do seu tom de pele, a gente vai sempre querer ter um para chamar de nosso, né? E aqui mais uma pegada desse modelo, desses modelos de óculos que tem esse formato com os ângulos, né, bem definidos, que são muito bem-vindos para equilibrar esse efeito de um rosto mais arredondado. Vale lembrar que o tipo de rosto arredondado não necessariamente tem a ver com o peso da pessoa. Um bom exemplo disso é a atriz Kirsten Dunst. Por outro lado, um rosto quadrado também tem mais ou menos as mesmas medidas entre largura e altura, porém tem uma angulação bem definida, o oposto de um rosto arredondado, né? Às vezes é confundido com um rosto retangular, mas assim como um rosto redondo se difere de um rosto oval, um rosto quadrado também se difere de um rosto retangular. Por quê? Porque exatamente a altura é mais proporcional. Então, qual que é a lógica aqui que a gente já sabe, nessa altura do campeonato, a gente já sabe qual é a lei da compensação. Em rosto que tem uma angulação muito definida, linhas retas muito fortes, a gente tem que buscar fazer esse equilíbrio, essa compensação com linhas mais arredondadas. Então, naturalmente, a gente tende a aderir aí aos óculos redondos, porque vão sim criar um efeito visual muito mais equilibrado e que, de fato, traz uma harmonia muito maior para o nosso visual, especialmente para o visual do nosso rosto. Então, seguindo essa mesma linha, a gente tem aqui a ideia das linhas arredondadas que funcionam muitíssimo bem para o formato de um rosto quadrado, né, que tem essa angulação muito bem definida, porque a gente sabe que com isso a gente consegue um efeito suavizado, né? Com isso, um equilíbrio. Mais uma vez, Ana, eu tenho que me submeter a isso para fazer as minhas aquisições? Jamais. Mas, se você estiver em busca de informações nesse sentido, aqui você vai encontrar. Então, é isso que a gente sempre prega, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem liberdade para escolher. Lembrando, uma coisa que é muito válida, independentemente do seu formato de rosto, é você realmente observar se está em equilíbrio, se está em harmonia aquela escolha. Então, por mais que às vezes você tenha um rosto quadrado e você fez a escolha de um óculos mais arredondado e tecnicamente você está super correto e dentro das orientações aí de compensação e equilíbrio visual do seu rosto, pode ser que você está fazendo a escolha de um tamanho que seja extremamente maior do que o seu formato de rosto ou muito menor e vai ficar desproporcional. Então, essa harmonia, né, essa naturalidade, a gente deve buscar sempre na base do bom e velho olhar no espelho. Então, independentemente da gente observar e seguir as regras, a gente também tem que observar uma questão de bom senso. O próximo formato de rosto que a gente vai avaliar é o formato de rosto retangular, também conhecido como um nome um tantinho diferente, que é oblongo. Qual que é a ideia? É a ideia de um rosto bastante angulado, mas olhando ali em termos de uma imagem vertical, a gente tem um formato de um retângulo, né? Então, as laterais são mais alongadas e a grande diferença, ou talvez seja um ponto que diferencia bem esse formato do retangular, é que na extremidade, na mandíbula, a gente tem um arredondamento um pouquinho mais acentuado do que no formato quadrado. Isso é só um detalhe, né? Na verdade, o que diferencia mesmo é que ele é um rosto mais alongado, mas ainda assim com linhas bem definidas, linhas retas bem definidas, né? Então, nesse formato de rosto, a gente tem a ideia de fazer também essa compensação dessa linha muito rígida, muito angulosa, muito linear, com formas mais arredondadas. A gente pode muito bem trazer o conceito dos óculos arredondados para esse formato de rosto, mas um que funciona perfeitamente bem para esse formato é o óculos modelo gatinho, ou cat eye, que tem esse formato arredondado, mas ele dá essa puxadinha, trazendo essa harmonia, né, como um todo para o seu rosto. Então aqui eu tenho alguns modelinhos que são bem legais, eles trazem um toque assim de uma jovialidade, trazem uma informação legal, mas ao mesmo tempo tem, a depender do acabamento, né, esse conceito mais clássico mesmo que a gente vê aí nesse formato de óculos.
E aqui tem uma pegada mais moderninha desse óculos modelo gatinho ou cat eye, que ele tem essa base aqui de cima mais retinha, mas ele tem esse puxadinho, né, que é o que configura mesmo esse olho gatinho ou cat eye que a gente vê aí nos formatos dos óculos. Então, são modelos que funcionam perfeitamente bem para esse formato de rosto, mas, como eu estava dizendo, um óculos arredondado também para esse tipo de rosto, que é um rosto bem quadrado, bem anguloso, também vai funcionar perfeitamente bem. Por isso, não se prendam excessivamente a essas orientações, a essa técnica, né? Porque a gente consegue, né, driblar e equilibrar de uma maneira muito natural, mas mais uma vez, não se prendam exclusivamente às regras ou às técnicas. O importante mesmo é a gente ser feliz com as nossas escolhas. Próximo formato de rosto é o formato de rosto triangular. E aqui a gente está falando de um formato propriamente dito de um triângulo, porque nós sabemos que o triângulo pode ter duas direções, ou com a ponta para baixo ou com a ponta para cima, né? Então, quando a gente pensa num formato triangular, é exatamente essa base mais reta e a testa um pouco menos projetada. E qual que é o formato ideal ou mais próximo do ideal para equilibrar esse tipo de rosto? É o modelo aviador. E por que esse modelo é tão bem-vindo para esse tipo de rosto? Porque ele tem a base arredondada exatamente para equilibrar essa base mais reta, mais angulosa do formato que tem o tipo triangular. Aqui, um outro aviador na mesma vibe, né? Cada um com o seu nível de detalhamento, mas que é perfeitamente bem-vindo para esse tipo de rosto. Mas não apenas, né? Eu mesma tenho 2 ou 3 aviadores por aí que eu desfilo independentemente de ser exatamente o meu formato de rosto. E é legal pensar que o formato aviador é um formato hoje super clássico, né? Já vem aí de décadas e décadas de uso e já muito bem recebido em todo qualquer contexto, para todo qualquer estilo. Por outro lado, temos o formato de coração, também conhecido como triângulo invertido. E qual que é a ideia desse formato de rosto? É um rosto que tem uma projeção no sentido vertical e tem a testa e a maçã do rosto normalmente mais proeminente do que a região do queixo, né? Então, normalmente é um rosto que tem mais volume, mais proeminência na parte superior e vai afinando em relação à parte inferior do queixo. Então, quando a gente pensa nesse formato de rosto, a gente pensa na ideia de equilibrar essa parte mais projetada do rosto. Então, quando a gente opta, né, por óculos que tenham essa angulação mais arredondada, né, digamos assim, a gente consegue dar uma equilibrada no efeito visual final das nossas escolhas. E da mesma forma, um óculos como esse também, que tem a linha mais arredondada, especialmente na parte de cima, que a gente consegue, né, equilibrar esse efeito visual mais uma vez. Mas, como eu disse, a gente não se limita a esse tipo de formato de óculos, né, a um tipo físico ou ao outro. A gente sabe que temos várias possibilidades que se adequam a tantas outras. Então, por exemplo, eu trago esse aqui, que é um óculos arredondado e que funcionaria muitíssimo bem também para esse formato de rosto. Já no formato oval, que a gente já colocou aqui uma diferença entre o formato oval e o arredondado, a gente sabe que a largura vai afinando quando vai chegando nas extremidades. Então, é um rosto que tem uma projeção maior quando a gente olha visualmente e verticalmente. Então, a gente sabe que é um rosto que tem essa projeção e por isso mesmo é muito bem-vindo quando a gente pensa na ideia de óculos com pegadas ou com armações mais maximizadas, né? Com detalhes mais evidentes. Então a gente traz aqui, por exemplo, essa armação com uma pegada mais saliente, né? Um ângulo mais saliente, que traz esse equilíbrio muito bem-vindo, né, para o efeito do rosto oval. Então, quando a gente pensa na ideia de armações que têm uma angulação maior, pontas mais destacadas, mais salientes, né, ou armações ou formatos mais maximizados, a gente sabe que isso é muito bem-vindo para esse tipo físico, para esse tipo oval de rosto.
Então, a gente tem aqui alguns modelos que são super modernos, super atuais, que trazem uma informação de moda bem legal e que equilibram muitíssimo bem esse formato de rosto. Mas, quando a gente pensa também no formato de rosto oval ou hexágono, que a gente ainda vai falar, esses formatos de óculos também são muitíssimo bem-vindos, né? E aqui a gente não se vincula a algo, né, dessa magnitude. A gente pode pensar também no aviador, a gente pode pensar também no gatinho. Então, a ideia é trazer ângulos, trazer projeções que tragam um efeito ampliando ali aquele formato oval e com isso a gente consegue esse efeito, esse equilíbrio, essa harmonia que a gente tanto fala desde o começo do vídeo. Finalmente, a gente tem o tipo de rosto hexagonal, que é conhecido como o formato de rosto dos modelos, das modelos, né? Que nada mais é do que um rosto com bastante angulação, vários ângulos mesmo, e que é tido como um rosto considerado perfeito, ideal. Embora a gente saiba que hoje em dia esse conceito de perfeito, de ideal, está longe de ser uma realidade, isso não existe. Ao contrário, a gente sabe que cada um é bonito, tem a sua peculiaridade exatamente por ser único e especial, então a gente pode deixar isso, né, de lado. Mas, de forma geral, esse é um formato de rosto que funciona bem com praticamente todos os formatos de óculos, por isso é tão falado aí como um formato de rosto ideal. Ele se aproxima muito do oval, nesse sentido, que é um formato que também funciona bem com vários tipos de óculos. E aqui eu trouxe alguns modelos que a gente pode pensar na ideia de usar armações bem grandes, bem exageradas. Esse é um tipo de rosto em que isso cabe muito bem, funciona muito bem. Assim como também o formato que é o diamante, que é o aproximado aí do formato de coração. E uma coisa que eu acho bem legal a gente pensar é o seguinte: vai ter quem classifica os formatos de rosto em 4 tipos, em 6 tipos, em 8 tipos. Não se prendam muito a isso. Tenham em mente, né, a ideia geral que está por trás. Então, se a gente tem formas muito arredondadas ou mais arredondadas, a gente vai fazer esse equilíbrio com formas mais retas, mais angulosas e tudo mais. E o contrário também se aplica, né? Então, é mais a ideia de a gente entender a mensagem que está por trás do que em si ficar preso a medidas, a centímetros, a uma forma muito rígida e engessada. Lembrando que quando a gente pensa aí na ideia de quais são as mensagens que cada formato, que cada forma comunica, quando a gente pensa no formato mais arredondado, a gente pensa em uma maior delicadeza, em harmonia. Quando a gente pensa em linhas mais retas, a gente pensa em rigidez, em poder. Então, tudo isso a gente vai observando para ver qual é a mensagem, qual é a imagem que a gente quer comunicar. Seja com o nosso formato original, né, com o nosso formato do próprio rosto, seja fazendo uso dos acessórios para equilibrar ou, de repente, destacar aquela característica que você quer naquela determinada situação. Então, voltando aqui para o formato hexagonal, a gente sabe que é um rosto que tem várias angulações, então ele permite, ele tem essa liberdade maior de formatos que se adequam mais harmoniosamente, mas lembrando que cada um faz as suas escolhas de acordo com a sua conveniência. Então aqui temos alguns óculos que têm um shape um pouco maior, que tem uma presença, são mais marcantes e que funcionam muito bem para esse formato de rosto, né? E aí quando a gente pensa no formato arredondado ou no formato oval também, isso aqui funciona muitíssimo bem, porque querendo ou não, né, tem uma forma arredondada, mas também tem um viés aí de uma linha mais angulosa. Então a gente não precisa se preocupar. Eu particularmente estou apaixonada com esses dois modelos, bem grandões, bem aquela coisa de uma mulher moderna, uma mulher atual, bem cosmopolita. Eu gosto muito desse drama quando a gente pensa aí nos acessórios, até porque os óculos são os acessórios que trazem muito essa possibilidade da gente brincar com estilos, variar as nossas composições, sem que a gente precise fazer grandes investimentos em cima disso. Agora, se você chegou ao final desse vídeo, está aí em dúvida exatamente qual é o seu formato, queria entender um pouquinho mais, queria aprofundar um pouquinho mais, sabendo que a gente não precisa se ater muito
a essas regrinhas, a gente precisa realmente ter uma identificação e uma conexão com as nossas escolhas, é realmente bem-vindo a gente aprofundar quando a gente tem essa necessidade. Então aqui eu vou listar um passo a passo bem simplificado para que você consiga aprofundar nessa seara, nessa atmosfera aí, e eu convido vocês a virem comigo. É hora da selfie. Prenda os cabelos e tire uma foto frontal só do seu rosto. Observe a imagem gerada e tente traçar linhas imaginárias ao redor do seu rosto, tentando chegar a alguma figura geométrica predominante. Defina as diferenças de dimensão. Por exemplo, onde as linhas ficam mais retas? As têmporas são mais espaçadas do que as bochechas? O seu queixo é mais redondo ou mais angulado? Onde o seu rosto fica mais largo e onde ele afina? Responda a essas perguntas da maneira mais específica possível. Com todas essas anotações em mãos, é hora de encontrar o seu formato de rosto. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É uma forma de trazer uma informação mais técnica para as pessoas de forma geral. Acho que, mais uma vez, o saber liberta. Então, quanto mais a gente tiver informações que a gente possa fazer melhores escolhas, ainda que seja nos livrando e nos libertando de determinadas exigências, tanto melhor, né? Lembrando que todos esses óculos são da Le-Ban, uma marca que tem um design super diferenciado, com uma grade riquíssima de óculos. Todos esses modelos de óculos são encontrados no site, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que a Le-Ban tem óculos para todo formato de rosto. Vou deixar aqui para vocês, usando o cupom Anitta Bem Criada, vocês ainda ganham 15% de desconto ao final de sua compra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!